paz e de amor. Está pronto para te ajudar, basta você acreditar e clamar e orar. É um Deus vivo e poderoso, muitas coisas Ele pode nos dar. Sabe das nossas necessidades, nossas vidas Ele vai restaurar. Nossas falhas, erros e pecados, Ele diz que não se lembra mais. Nos liberta da iniquidade e nos diz vai e não peques mais. Ele te conhece e também te ama, e fez a sua imagem e semelhança, o criou, e além da vida está lhe dando a paz. Vá e não peques mais. Ele te conhece e também te ama, e fez a sua imagem e semelhança, o criou, e além da vida está lhe dando a paz. Vá e não peques mais. Deus conhece o teu coração, esquadrinha o teu interior. É um Deus de paz e de amor. Está pronto pra te ajudar, basta você acreditar e clamar e orar. É um Deus vivo e poderoso, muitas coisas Ele pode nos dar. Ele vai restaurar nossas falhas, erros e pecados. Ele diz que não se lembra mais, nos liberta da iniquidade e nos diz vai e não peques mais. Ele te conhece e também te ama, fez a sua imagem e semelhança, o criou, e além da vida está lhe dando a paz. Vá e não peques mais. Ele me conhece, ele te conhece, ele te conhece. Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado além das fronteiras do programa Nosso de Cada Dia, o Manhã Manda Aqui. A paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família ou sobre qualquer outro lugar que você esteja nesta manhã de sexta-feira. Hoje é dia 19 de abril de 2024. Ângela Voltier, bom dia, como vai você? Tudo bem? Bom dia, pastor. Bom dia aos internautas. Tudo bem, graças a Deus. Como você passou de ontem para hoje? Bem, dormindo pouco, mas estou bem. Ah, que bom, que bom. Alegria em tê-la aqui nessa manhã. Amém, pastor. Aninha de Jesus, Ana Laura Venâncio, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, pastor. Estou bem, graças a Olha, Deus. eu senti um entusiasmo na sua voz. Você está melhor? Eu estou melhor, pastor. Já estou 100%, graças a Deus. Glória a Deus, fico muito feliz por isso. Seja bem-vinda também. Pastor Daniel Rocha, bom dia, meu amigo. Como vai você? Tudo bem? Bom dia, meu amigo pastor, a paz. Tudo Alegria, bem, senhor? eu estou bem, graças a Deus. E você, tudo bem também? Bem também, meu amigo, graças a Deus. A sua noite foi abençoada? Glória a Deus, consegui descansar. Na noite anterior foi um pouco mais turbulenta, porque passei com meu pai no hospital, mas o Senhor faz coisas novas todos os dias, então Ele me permitiu descansar essa noite. Glória a Deus. Graças a Deus. Nós estamos aqui ao vivo na Capela Irma Estevanato, somos a Igreja Brasil para Cristo Numa Daqui, que é presidida pelo nosso querido pastor sênior Joel Estevanato. Siga-nos nas nossas redes sociais, basta você colocar @OBPC Manda Aqui e você vai desfrutar de uma programação abençoada da Manda Aqui Online, além também de desfrutar de cultos que são transmitidos sempre ao vivo através das nossas redes sociais. Se vocês participaram do culto ontem, ficaram mais crentes? Amém.
Amém. Glória a Deus Uou, por uou, isso. uou, uou. Não faço mais isso. Eu fiz uma errata ontem, eu modifiquei. Eu até me empolguei, mas de repente eu parei e lembrei. Meu pastor disse que agora é uau, uau, uau. Então tá bom, dona Ângela. Ângela Voltier, datas comemorativas? Temos sim. Hoje nós temos duas. Hoje, dia 19 de abril, é o dia do Exército Brasileiro. Ó, que legal, hein? Não é o dia do soldado. Soldado é em agosto. Hoje é o dia Verdade. do Exército Você Brasileiro. sabe que eu queria, quando mais novo, fazer parte do Exército. Eu queria ser da PQD, paraquedista. Olha. Mas, infelizmente, fui reprovado. Eita. E hoje também, 19 de abril, é o dia do índio. Legal, né? parabéns a Então- todas as tribos indígenas. Isso aí. Então, parabéns a todos vocês. Hoje, dia 19 também, expressamos gratidão a Deus pela sua vida, você que está aniversariando hoje e de repente está aí nos assistindo. Receba os abraços da Igreja Brasil para Cristo aqui do Mandaqui, também dos nossos pastores Sênior Joel e Leonor Estevanato e da equipe da Manhã Mandaqui. Também oferecemos gratidão a Deus por você que está aniversariando e faz parte da nossa regional Mandaqui Bragantina. Queremos expressar louvores a Deus pela sua vida. Vamos aos nossos aniversariantes da nossa regional. Eu posso falar os aniversariantes, pastor? Pode, por favor, por quê? Porque não deu tempo de eu colocar ali. Não tem problema. Programa ao vivo. Na nossa OBPC Bragança Paulista, quem está aniversariando é o pastor Sérgio Pereira de Ávila Júnior. Conhece? Diadema. Lá na UBPC de Diadema, igreja amada aí, né, que o pastor Vanderlei gosta muito. Está aniversariando hoje a Magna Gomes da Silva. E aqui, na UBPC do Mandaqui, nós temos a Edneia Amaral Santos Sandra, Eliene Amaral Santos Araújo, deve ser da mesma família, né? Quem sabe gêmeas. E o Pedro Henrique Antônio Soares e a Sara Jaqueline Pérez Zaparoli da Rocha. Glória a Deus. É sua parente, meu amigo da Rocha? Não? Ah, ok. Vamos então interceder ao nosso Deus. Aninha, você quer fazer essa oração, Aninha? Não? Tá bom. Então eu oro, não tem problema. Vamos orar. Eu quero convidar você, internauta, a orar e já quero apresentar também a sua sexta-feira e orando pelo seu final de semana. Te convido a orar nesse momento. Querido Deus e eterno Pai, como é bom desfrutar da Tua presença e caminhar nela. Como é bom estar no caminho. Como é bom, Senhor Deus, desfrutar do cuidado contínuo do Senhor. E nessa manhã nós queremos oferecer-te ações de graças pela vida de todos os aniversariantes. Estes que a Ângela mencionou os nomes, mas também aqueles que nós não mencionamos e que estão completando mais um ano de vida. Nós pedimos que a alegria da salvação, a prosperidade do Evangelho, seja uma realidade na vida de todos, bem como dos seus familiares. Também pedimos, ó Deus, que venha a saúde, venha a Tua paz, venha, Senhor, a salvação todos os dias sobre todos aqueles que fazem aniversário hoje, e bem como também a sua casa, Deus. Cuida, livra-os de todo mal. Estendemos as nossas orações para cada conexão que representa esta pessoa, esta casa, esse local de trabalho ou aonde quer que esta pessoa esteja. Que a Tua presença seja o grande diferencial na vida desse meu irmão, da vida dessa minha irmã, e que o Senhor possa ser a suficiência exata na necessidade que ele hoje ou ela esteja enfrentando. A Tua palavra contínua, ela soa dentro de nós dizendo, não temas, pois eu estou contigo. E esta é a confiança que temos. Sabemos que todos os dias o Senhor está conosco. E o Senhor, no nosso barco da nossa vida, tudo vai bem. Tudo vai bem, Senhor. Mesmo quando enfrentamos o mar bravio, mesmo quando enfrentamos as tempestades da vida, o Senhor conosco está e o milagre sempre será possível. Por isso, Deus, na manhã de hoje, na vida dessa pessoa que precisa de algo inédito, algo que nunca foi visto ou fora do comum, Deus, Tu és capaz de fazer. Eu oro pedindo a Tua manifestação em nome de Jesus. Que Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente. Agora na capital paulista são 10 horas e 16 minutos. Vamos para a previsão do tempo para a nossa capital.
A mínima hoje de 14 graus, a máxima de 23, sol com algumas nuvens, não chove. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouquinho voltamos com o nosso convidado. Ângela, você pode dar um spoiler do seu amigo da terra de Jaboatão dos Guararapes? Ah, sim. Hoje nós vamos ter aí uma conversa com o especialista e nós vamos falar com o psicólogo e terapeuta comportamental e cognitivo, o Claudemir Bispo. E hoje ele vai falar sobre o lançamento do seu livro, né? Um livro aí que ele escreveu sobre o luto, tanto na infância quanto na adolescência. O nome do livro é Reaprendendo a Voar. E, com certeza, vai ser muito bom aí, né, para pais, professores, né, os responsáveis aí por crianças e adolescentes saber lidar com essa situação, né, em família. Então, fiquem aí atentos. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, que aí ele responde. Muito bom. Então, agora 10 horas e 17 minutos. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar a nossa programação e marcar pessoas que você deseja edificar na manhã de hoje. Nós já voltamos já já. Vem depressa, nosso amado, venha com a tua glória, tua noiva te espera. Um romance, um doce encontro, um amor incomparável, tua noiva te ama. Vem depressa, nosso amado, venha com a tua glória, tua noiva te espera. Um romance, um doce encontro, um amor incomparável, tua noiva te ama. Jesus, tu és tudo, queremos te encontrar. Desesperados, sedentos de amor, olhando pra ti, nós clamamos. Vem, nosso amado, vem, lindo noivo. Vem depressa, nosso amado, venha com a tua glória, tua noiva te espera. Um romance, um doce encontro, um amor incomparável, tua noiva te ama. Jesus, tu és tudo, queremos te encontrar. Desesperados, sedentos de amor, olhando pra ti, nós clamamos. Vem, nosso amado.
Agora na capital paulista são 10 horas e 21 minutos. Estamos de volta com o programa nosso Manhã Manda Aqui. Hoje, dentro do programa Manhã Manda Aqui, nós temos o quadro Conversa com o Especialista. E receberemos aqui o Claudemir Bispo. Ele é pernambucano, graduado em Relações Públicas, pós-graduado em Administração de Marketing, possui bacharelado em Psicologia pela Faculdade Estuda e pós-graduação em Terapia Cognitivo-Comportamental. Atua em consultório há mais de 10 anos e também é autor de recursos terapêuticos, como o meu álbum de figurinhas de terapia cognitivo-comportamental, da editora Arte em Livros, e do baralho Janelas da Memória, acessando traumas e promovendo a cura, da editora Universo. Nessa manhã eu quero que ele seja muito bem-vindo, dizendo: bom dia, Claudemir Bispo. Estamos de volta com o programa nosso Manhã Manda Aqui, 10 horas e 36 minutos na capital paulista. Nós tivemos um problema técnico no YouTube, mas graças a Deus já foi restabelecido. Na manhã de hoje, para você que está no YouTube e não ouviu, nós estamos recebendo aqui no quadro Conversa com o Especialista, o Claudemir Bispo, ele que é autor do grande lançamento agora recente, Reaprendendo a Voar, uma história sobre luto. E quero convidá-lo novamente para que ele apareça aqui nas nossas telas. Meu amigo Claudemir Bispo, seja bem-vindo novamente. Agora de uma forma melhor para os nossos irmãos do YouTube. Obrigado, pastor, obrigado. Imprevistos acontecem. Verdade, né? verdade. Ao vivo é sempre assim, né? Não tem, o imprevisto, a probabilidade sempre. Anteriormente, o senhor falou da motivação, daquilo que inspirou a escrever o livro Reaprendendo a Voar, uma história sobre luto. Os nossos irmãos do YouTube não ouviram e eu gostaria que o senhor, por gentileza, por favor, repetisse para que eles pudessem compreender. Tá, ok, então vamos lá. O senhor tinha perguntado sobre o que é que motivou a escrever o livro. Eu falei que haviam duas motivações, né? Dois fatores motivadores. Um fator profissional, que é a escassez, né? Pouca quantidade de recursos terapêuticos para trabalhar o luto na infância e na adolescência, né? Que é um luto ainda muito subestimado, porque as pessoas acham que a criança e o adolescente elas não entendem, principalmente a criança menor, né? O adolescente as pessoas até observam mais atentamente, mas a criança, as pessoas acham que ela não entende sobre o luto infantil. E aí a gente resolveu contribuir para o campo profissional, para o campo psicológico, trazendo um recurso interventivo que ajudasse a criança e o adolescente a entender um pouco das fases do luto e pudesse, assim, reelaborar esse luto, essa perda, de uma forma saudável e seguir o seu fluxo de vida. E o outro motivador foi motivador pessoal, que foi a morte da minha mãe há 3 anos atrás, né? E eu tive um sonho com essa história, que hoje ganhou forma, né? E sofreu uma pequena lapidação. Há 3 anos atrás, depois da morte da minha mãe, eu tive que tomar uma decisão, né? Eu ficava ali chorando, me lamentando, paralisado. Eu fazia algo bom com isso, né? Eu resolvi fazer algo bom com isso, né? Apesar de ter rejeitado a história nos primeiros dias, ela se repetia constantemente, repetia-se na minha mente constantemente. Eu escrevi a história, vi que tinha algo bom, lapidei a história e apresentei à editora. E a editora publicou, né, recentemente. Então, esses foram os dois motivadores principais, tá? Então, é uma história que também fala um pouco do meu próprio luto, da decisão que eu tomei, né? E, de certa forma, honrar, né, a memória, né, daquela pessoa que se foi no caso a minha mãe. De certa forma, nesse livro a gente deixa e presta essa homenagem e segue a caminhada fazendo algo bom com isso. E o luto é algo que todo mundo na vida, em algum momento, vai ter que passar por ele. Mas existem 2 formas de passar. Uma forma não saudável, aquela que paralisa, e uma forma saudável. E aí eu escolhi o caminho saudável.
Baseado nisso, o senhor usa de exemplo a águia Agner, que dá o exemplo de resiliência e motivação. O Agnar, Agnar, né, que é o nome. Cada um chama de um jeito, tudo bem. É a forma Mas carioquês de dizer. É verdade. O Agnar é uma palavra nórdica, né, que significa guerreiro valente, né? E aí ele é o personagem principal do livro, ele quem vai viver o luto, né? Então tem aquela metáfora, aquela alusão que eu falei, na verdade, é o simbolismo que o Agnar ele nasce sem penas. E depois que ele perde a mãe dele, ali que ela morre, ele perde as penas novamente, né? Numa lembrança para todos nós que nada nos pertence, nem as coisas, nem as pessoas, nada nos pertence. Então a gente precisa muitas vezes aprender a deixar ir, né? Porque muitas vezes aquela pessoa que morrer, por mais que a gente não entenda, não compreenda, não aceite, é natural que isso aconteça, mas em algum momento a gente precisa entender que elas não nos pertencem e que elas precisam seguir o seu caminho, assim como a gente um dia vai seguir o nosso. Então, o livro ele traz alguns simbolismos, alguns detalhes muito interessantes, né? Seja nas suas cores, seja nos seus detalhes, seja no próprio texto. É um livro muito interessante e interativo, né? Porque ele tem alguns exercícios ali no final que também estão ali não por acaso, ali para provocar alguma reflexão, alguma construção que ajude essa criança a suportar, enfrentar e seguir nesse momento difícil. E acompanha o livro também os dedoches, né? Isso, o livro tem essa cartela aqui de dedoches, né? Os dedoches, eles servem, pastor, e é interessante o senhor ter falado nisso, né? Os dedoches é um acesso lúdico, um acesso divertido para que a criança ela consiga expressar melhor as suas emoções. O luto para a criança, ele desencadeia muitas emoções. As crianças, elas relatam, muitas vezes, até uma certa confusão, né? E, não sei, eu acho que o senhor não chegou a manusear o livro. Lá no final do livro ele tem 2 exercícios e um deles é esse aqui, ó, que vai falar justamente dessa confusão. É um labirinto, né, onde a criança vai levar o personagem, o Agnar, até as montanhas, onde ele possa voar livremente. E é justamente para mostrar para a criança e o adolescente que, olha, apesar de toda essa confusão, sempre existirão saídas, sempre existirão alternativas para que a gente consiga encontrar uma saída e seguir. Então, o livro ele traz os dedoches na proposta de identificar as emoções e traz os exercícios na função de reforçar aprendizagens significativas para essa criança, para esse adolescente. E eu digo criança e adolescente porque é o público-alvo do livro, tá? Mas eu recebo muitos feedbacks de adultos que leram o livro, que foram tocados pela história, né? Porque eu costumo dizer, pastor, que todo adulto enlutado é uma criança em desamparo. Né? Então, assim, não tem como ser um livro infantil que não toque um adulto, porque a nossa criança interior, ela sempre é afetada pelas emoções que nós sentimos no dia a dia. E no luto acontecem muitas emoções. E é uma realidade diária, uma vivência da nossa realidade, que é o luto. Algumas pessoas já adultas têm muita dificuldade ou enfrentam traumas emocionais para o resto da vida. Eu conheço pessoas que já tiveram perdas de familiares há décadas e ainda continuam vivendo a dor. Imagine a criança. Diante disso, Claudemir Bispo, como entender que as crianças vivenciam o luto em outro ritmo? Você está me ouvindo? Deu uma cortadinha, eu entendi como as crianças vivenciam o luto. Em outro ritmo. Como entender? Porque eu acredito que as faixas etárias das crianças têm que ter uma linguagem diferente, porque é um outro ritmo, é diferente do adulto. Ainda que ele tenha essa criança, como o senhor muito bem colocou essa frase,
e todos nós sentimos a dor, porém, a criança vai vivenciar em outro ritmo. E como entender isso? Como entender as faixas etárias e lidar com cada uma delas? Tanto nas Isso, crianças olha, como adolescentes. Essa sua pergunta ela é muito importante, né? O senhor falou antes uma coisa interessante, que foi sobre o trauma, né? O trauma ela é uma condição inerente ao ser humano. Todo ser humano ele vai viver algum trauma na vida. A infância, ela muitas vezes é cheia de traumas, né? Traumas sutis e traumas grandes, né? Traumas como uma perda de um ente querido. Mas a criança, pastor, ela vivencia esse processo. A criança entende a morte, né? A gente acha que não. E aí a gente não observa muitas vezes que a criança vê a morte em várias situações. Morreu o peixinho, morreu o gato, morreu o personagem lá do desenho animado, lá do videogame. A criança ela já está em contato com a morte desde a mais tenra infância. Mas a grande questão é que a morte ela ainda causa muito, muito medo nas pessoas. Há uma mistificação muito grande ainda sobre morte, né? Nós não somos educados para perder. Nós vivemos numa sociedade que é educada para ganhar, né? E quando chegam os momentos de luto, isso é internalizado de formas diferentes. E aí o senhor trouxe uma questão fantástica, que é as faixas etárias ou as fases de desenvolvimento vão fazer com que cada criança ela internalize esse luto de uma forma diferente, né? Tem aquela fase em que a criança está mais fantasiosa, onde as coisas, né, não têm um sentido muito concreto. Tem aquela fase que ela já tem mais concretude das coisas. Então, para cada faixa etária, a gente entende, lógico, que a criança vai acessar o luto de uma forma diferente. Mas isso não quer dizer que ela não entenda o que é a morte. E isso é muito trabalhado, né, no consultório com a criança e o adolescente, que ela vivencia. Para o senhor ter uma ideia, assim, uma das falas que eu mais ouço dos adultos que perderam pessoas na infância é o seguinte: ninguém olhou para mim naquele momento. Ninguém me deu atenção naquele momento. São esses que o senhor cita quando o senhor dá o exemplo. Eu conheço pessoas que perderam pessoas há muito tempo e até hoje, né, não se desvencilham do luto. Muitas vezes é por causa dessa falta de atenção, né, naquele momento. E a criança ela reclama muito. Mas os adultos que perderam na infância e não trabalharam, não elaboraram bem esse luto, eles trazem a mesma reclamação infantil, de não olharam para mim, eu queria falar, parecia que eu era invisível, as pessoas não entendiam que eu também sofria, elas davam mais atenção aos adultos como ela, e aí ela vai guardando um pouco aquele sentimento, aquele luto, ele não elabora, ele não finaliza. Então, falar de morte com crianças e adolescentes é algo necessário. A gente viveu uma pandemia que aí a gente agora não tem desculpa de dizer que ninguém vivenciou ou experienciou direto ou indiretamente uma perda, uma morte, um luto. Nós perdemos muitas pessoas, nós vivemos um mundo enlutado praticamente até hoje. É verdade. É comum as crianças e adolescentes desenvolverem diferentes emoções, tipo medo, raiva, nojo, tristeza, ou outras emoções? Sim, nós somos seres emocionais, né? Nós nascemos com um aparato emocional, as 6 emoções básicas, essas que estão na cartela dos dedócitos, elas já vêm no pacote, né? No convívio social, nós vamos desenvolver outras emoções, a gente vai chamar de emoções secundárias, né? Como saudade, ciúme, mas essa é outra história. As crianças, elas vão viver essas emoções, e muitas vezes de uma forma intensa, pela falta de clareza, né? Porque muitas vezes os adultos eles trazem fantasias, né? Mamãe virou uma estrelinha, papai fez uma viagem. Isso gera na criança uma expectativa, uma angústia, né? Porque muitas vezes ela não entende exatamente o que é isso.
né? Ah, a mamãe está no hospital, depois ela volta. E isso vai criar uma ansiedade, uma expectativa, isso vai mobilizar emoções. É muito comum a gente ver também em algumas situações uma criança enlutada, ela demonstrando alegria, num esforço fenomenal, para transparecer para os pais, olha, tá tudo bem, né? Já basta a perda que você teve, né? Não se preocupe comigo. Mas por dentro, ela está um turbilhão de emoções, né? Ela está meio que aqui, ó, nessa imagem, né? Do labirinto. Eu gosto muito dessa imagem. Ela está naquela confusão, né? E aí é preciso da voz para entender essas emoções ativadas e afetando essa criança e esse adolescente. Eu preciso proporcionar a ela uma conversa franca, uma conversa clara, né? De forma empática, né? Para que não haja uma retraumatização, né? Uma vez que o luto em si já é uma experiência traumática, mas é possível sim explicar e falar da morte para uma criança e entender que, olha, em algum lugar ela já sabe o que é morrer. Ela já perdeu alguma coisa, ela já viu isso em algum lugar, ela viu na TV a quantidade de violência que a gente tem, ela já viu alguém relatando, ela já viu a formiguinha, ela já viu você matando a barata. Isso é morrer. Claudemir, quais dicas o senhor daria para os adultos que estão convivendo com esta realidade de perdas para abrir um diálogo, mesmo que seja difícil, porque adultos, como o senhor muito bem já mencionou, que têm dificuldade de conversar com a criança ou fantasia. Como abrir um diálogo, mesmo que seja difícil? Isso, é preciso entender alguns fatores aí, né? Quem é esse adulto e como ele está vivenciando o luto. Porque muitas vezes aquele adulto não vai conseguir falar ou não se sente encorajado para falar, e aí é importante que se procure uma ajuda profissional, né? Procure profissionais habilitados, né? Psicólogos, terapeutas, para que essa conversa aconteça nesse ambiente. Tá? Então, muitas vezes vai pesar disso. Para esse adulto ele se sente preparado para essa conversa, né? É interessante que se dê voz a essa criança. Muito mais do que o adulto ir lá contar o que aconteceu exatamente, é importante que ele incline um pouco seus ouvidos para ouvir o que é que essa criança entendeu, né? O que é que você acha que aconteceu? O que é que você viu, você ouviu, você percebeu? E dá meios de expressão para essa criança. Então, você conversa com ela, brinca com ela, né? Leva ela um pouco para um parque, para algum lugar tranquilo, que você possa entender o que ela está sentindo agora, como ela está percebendo aquela situação, e aos poucos você consegue introduzir essa temática. Mas se você não se sente habilitado, procure um profissional que faça isso para você. É interessante que você observe as crianças no processo de luto. O luto ele tem 5 fases, pastor. Tá? Uma psiquiatra suíça, Elisabeth Kübler-Ross, no seu livro chamado Sobre a Morte e o Morrer, um livro conhecido mundialmente, ela caracteriza 5 fases do luto. Esse livro, Reaprendendo a Voar, ele deixa bem claro essas 5 fases, que são especificamente a negação. Negação é aquele momento que a notícia chega e eu digo, não, mentira, isso não aconteceu. Né? A raiva, né? Eu fico inconformado com aquilo me dá raiva, eu não aceito, eu não admito, e aí às vezes eu culpo Deus, eu culpo alguém, eu tenho que achar algum culpado, eu me culpo por isso. A barganha é uma fase de negociação, né? Assim, se minha mãe voltar, eu prometo ser uma boa pessoa. Se essa história não for verdade, eu vou começar a barganhar com a vida, com Deus, comigo mesmo. Então, a barganha. Uma fase preocupante, que é a depressão, né? Que é aquela fase onde cai a ficha e você se vê realmente na perda, na falta, e a depressão é a 4ª fase, é a que mais as pessoas ficam presas,
nela, né, que requer um aparato terapêutico muito intenso sobre essa fase. Eu posso ficar em qualquer uma delas, mas a gente percebe que na depressão as pessoas passam muito mais tempo do que deveria, porque é natural sentir tristeza, mas essa tristeza ela precisa findar em algum momento para que venha a última fase, né, que é a aceitação, onde eu reconheço, né, tudo aquilo que aconteceu, aprendo com isso, vou honrar a passagem dessa pessoa na vida e vou liberá-la para que ela siga. Eu costumo dizer o seguinte: se na depressão eu prendo a pessoa e dentro de mim não quero que ela vá e eu me agarro, né? Porque a depressão é uma doença de muito amor, né? Quem deprime ama muito. Então eu me prendo muito àquilo. E na aceitação eu solto, né? É aquele tipo assim, nada me pertence. Eu preciso deixar ir, fica uma aprendizagem em si. O livro Reaprendendo a Voar, ele vai trabalhar nessas 5 fases do luto. Então é importante que se observe também na criança em que fase ela está. É muito natural, quando ela tem uma perda, a gente observar assim, mas Joãozinho ficou tão agressivo de repente, as notas dele começaram a cair na escola, ele bate nas pessoas assim, de repente, ele está numa fase de raiva, né? Então, barganhando muito com os pais, né? Não querendo que os pais se afastem, né, de perto, enfim. Esses movimentos eles precisam ser observados. O livro ajuda muito nesse aspecto, né, e é importante se observar. Essa caminhada é que vai fazer a construção desse processo, de se trazer para a criança o entendimento de que a morte aconteceu. É uma E é uma instrução, realidade. desculpa, é uma instrução também para profissionais na área, para pais, para adultos também, como lidar com as perdas nesse período de infância e adolescência. Inclusive, o senhor tocou sobre a criança que pode mudar o comportamento dela, ela pode apresentar distúrbios, né? Distúrbios na alimentação, no sono, alterações, como o senhor falou, no comportamento na escola, e há uma necessidade muito grande do acolhimento e do cuidado, compreendendo o período emocional da criança. Há pais que, às vezes, por uma falta, ou adultos, né, por uma falta de compreensão do período emocional da criança que está apresentando distúrbio, ele, às vezes, é até rude. E ele precisa aprender a lidar com essa situação. Isso, exatamente. É preciso essa consciência de fato. É preciso também porque entender que... os distúrbios... eu acho que ele está ouvindo? Eu estou te ouvindo, aqui tá está bom. dando um delay, mas eu consigo ouvir. Os distúrbios podem acontecer tanto na criança como no adolescente, não é isso? Olha, pode acontecer com qualquer pessoa, Sim. né? O distúrbio pode acontecer se essas fases elas não são bem vividas, né? Se essas fases não são bem trabalhadas, as 5 fases que eu falei agora há pouco. Ela pode acarretar adoecimentos. Porque o luto ele é um evento traumático, né? E aí a gente precisa muitas vezes, pastor, entender assim, olha, alguns lutos eles vão vir mais naturalmente, tá? Vovô estava muito velhinho, ou já estava doente, ou já estava cansado. Diferente muitas vezes daquele luto do que assim, olha, o coleguinha ali da tua sala, ele foi violentado e esquartejado. Olha, que cena mais brutal, né? Então, assim, esse luto, ele pode ter uma representação traumática muito forte e paralisar qualquer pessoa, inclusive adultos, diante da cena, né? Quem nunca se chocou, quem nunca, né, se espantou com algumas situações de luto. Então, a gente precisa entender o impacto que esse luto trouxe para essa criança e para esse adolescente, qual a representação dele. Por isso que essas metáforas de virou estrelinha, foi ali e já volta, elas não são as mais adequadas. Toda a literatura já fala disso há um bom tempo, porque isso gera muita expectativa, né, e muita ansiedade. E quando isso não é trabalhado, gera adoecimentos, como distúrbios, e agravam na vida do sujeito.
A Ângela, eu acho que ela teve uma cura nessa área, não teve, Ângela? Porque a Ângela, com a perda da sua mãe, eu lembro de algumas conversas que tivemos, e alguns programas, quando tocamos no assunto, percebemos a dor na alma dela. E hoje eu acredito que ela está saradona nisso, né? É como ele estava falando, né? Um adulto de luto é sempre aquela criança que está precisando de colo. Tem alguns momentos que quando eu lembro, que eu falo alguma coisa, ainda vem aquela vontade de chorar, mas não, como ele falou, na questão da barganha ou da negação. É apenas a saudade, mas eu compreendi, e o interessante é que eu acho que começou depois de algum tempo, né? Sei lá, acho que quase um ano depois foi que eu vim começar com essa situação de tristeza, né? de entrar numa fase depressiva, porque, a princípio, eu fiquei meio que na negação, sabe? Eu saí do meu ambiente que estava e comecei a me envolver com coisas para ocupar a mente, ocupar o tempo, aí a gente meio que esquece. E aí, quando a ficha começou a cair mesmo, aí é que veio essa fase da depressão, foi quando eu procurei ajuda, né, psicológica para poder eu levantar a cabeça. E aí eu vim morar aqui em São Paulo. E no começo é tudo novo, então você fica naquela... Depois que as coisas vão acalmando, aí você para pensar e tal. E, graças a Deus, aí eu tive ajuda terapêutica que eu tenho até hoje. Glória a Deus. Mas, assim, eu sei que o Senhor, Ele cuida de mim. E eu compreendi que foi a vontade dEle. E, como Ele falou, eu precisei soltar para poder eu seguir. Porque quando a gente... Ele falou uma coisa certa. A questão da depressão é quando a gente ama demais. E a gente se apega ao passado. Ai, era tão bom quando tinha aqui. Ai, que saudade. Ai, sabe? Então, a gente fica sempre lembrando as coisas boas que a gente viveu e a gente não se liberta. Não é nem que a gente está prendendo a alma da pessoa com a gente. A gente não se liberta daquelas lembranças, a gente não se liberta daquelas emoções. E a gente precisa seguir. Porque aquela pessoa, o seu tempo de vida já foi cumprido aqui na Terra. Mas o nosso não. Então, a gente precisa seguir. E, como ele falou, respeitando o legado que a pessoa deixou para a gente, respeitando a memória, honrando, mas a gente precisa seguir em frente, e é o que eu estou fazendo. Que bom. Se é difícil para um adulto, imagine para as crianças e para os adolescentes. Por isso, você que pode, daqui a pouquinho, nós vamos colocar como você pode acessar e adquirir esse livro, que é o lançamento do nosso querido Claudemir Bispo. Nós vamos ao intervalo agora, são 11 horas e 2 minutos. Está aí, ó. Claudemir Bispo, Reaprendendo a Voar, uma história sobre luto. Então, daqui a pouquinho nós vamos colocar os links para que você adquira e tenha uma instrução através dessa história bonita, baseada na experiência do próprio Claudemir. 11 horas e 3 minutos, nós vamos ao intervalo e já voltamos diretamente da onde a pátria começou, lá de Jaboatão dos Guararapes, que tem aquela igreja que eu preciso conhecer, que é a Sal e Brasa. Ê, coisa boa! Voltamos já já. Habitou entre nós, veio ao mundo, mas o mundo não o conheceu. Se esvaziou de sua glória, tornou-se servo e se humilhou. Por isso Deus o exaltou, e acima de todo nome está. A morte não o segurou, pois nele havia todo algum. Ressuscitou em corpo e alma,
criação. Ele é a estrela da manhã e um dia vem pra me buscar. Ele era antes de tudo, tudo foi feito para ele. Seja a glória, a honra e o louvor para aquele que me salvou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, veio ao mundo, mas o mundo não o conheceu. Se esvaziou de sua glória, tornou-se servo e se humilhou. Por isso Deus o exaltou e acima de tudo o nome está. A morte não segurou, não, 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 pois nele havia dor algum. Ressuscitou em corpo e alma e me fez um filho seu. Ele é o visível do invisível, o primeiro de toda a criação. Ele é a estrela da manhã e um dia vem pra me buscar. Ele era antes de tudo, tudo foi feito para ele. Seja a glória, a honra e o louvor para aquele que me salvou. Ele é o visível do invisível, o primeiro de toda a criação. Ele é a estrela da manhã e um dia vem, 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 vem. Ele era antes de tudo, tudo foi feito para ele. Seja a glória, a honra e o louvor para aquele que me salvou. Agora na capital paulista são 11 horas e 8 minutos, estamos de volta com o Manhã Manda Aqui, recebendo hoje no quadro Conversa com o Especialista, o pernambucano graduado em Relações Públicas, também pós-graduado em Administração de Marketing, bacharel em Psicologia e também pós-graduado em Terapia Cognitivo-Comportamental, Claudemir Bispo, autor do livro Reaprendendo a Voar, uma história sobre luto. Além desse livro, ele também tem o meu álbum de figurinhas de terapia cognitiva comportamental, que ele lançou pela editora Arte em Livros, e do baralho Janelas de Memória, acessando traumas e promovendo a cura, pela editora Universo. Nós temos a participação de uma internauta. Ângela, fique à vontade, formule a pergunta para o nosso convidado. Claudemir, a Janaína Batista ela tem uma pergunta. Como uma criança que perdeu um ente querido tão cedo pode lidar com o luto? Isso, ok. Vamos entender que tão cedo é isso, né? Quem é essa criança, qual é a faixa etária dela, tá? Vamos supor que ela lá tem 3 anos, 2 anos. Em algum momento, essa criança ela vai sentir a ausência dessa pessoa. Ela vai começar a perguntar, né? Vamos supor que foi o pai. Se foi, cadê papai? Papai vem, papai não vem. Ela vai perguntar. E aí é importante que se entenda e se converse um pouco com essa criança, né? Como eu já tinha falado anteriormente,
né? O que é que ela está percebendo, o que ela acha que aconteceu, o que ela ouviu, porque às vezes os adultos estão conversando ali, achando que a criança não está ouvindo, não está entendendo o que está se falando, mas a criança está captando tudo aquilo. Então, é interessante que haja esse diálogo franco com a criança, que se encontre meios de ela expressar, você mesmo em casa, pega umas folhas de papel, pega os lápis coloridos, assim, pede para aquela criança desenhar ou expressar um pouco naquele papel o que é que ela está sentindo, o que ela está percebendo, e aos poucos você vai conduzindo. É importante que haja uma certa sutileza nessa condução, porque não adianta ser diretivo. A criança, ela, o momento dela não vai se dar igual de um adulto quando você foi da criança, mas independente da fase do tempo, tá? Porque ela sente a falta. E a gente precisa validar essa emoção, senão ela fica mais angustiada. Isso pode criar um trauma aí para a vida adulta. Obrigado, Janaína, pela sua participação. Obrigado, Claudemir, pela sua resposta. O senhor já tocou num assunto que seria a minha próxima pergunta, sobre usar ferramentas como literatura e mídias infantis para que você, o adulto ou os pais, possam falar de uma forma natural. A ferramenta é fundamental, não é isso, meu amigo? Isso. A criança ela vai precisar do lúdico, né? Da expressão, vai pelos desenhos. No livro, no Reaprendendo a Voar, além daquele labirinto que eu mostrei, esse aqui, né, a gente dedicou uma página para isso. Tá vendo aqui? Sim. Ela tem uma página branca e aí ele pede aqui, né? Faça um desenho sobre o que você aprendeu com a minha história, né? O próprio personagem falando, para que eu possa sempre me lembrar de seguir adiante. As crianças que a gente testou, né, que usou como teste para o livro, que o livro ele não é simplesmente escrever e publicar, né? Como ele é um recurso terapêutico, ele passa por uma testagem de validação. A gente escolhe algumas crianças e alguns adolescentes e submete ela ao processo. Das crianças que desenharam, elas trouxeram representações muito interessantes, muito significativas, tanto do que elas entenderam da história, como dos momentos de vida dela. Então elas começavam, por exemplo, algumas crianças enlutadas, elas começavam a desenhar dentro do entendimento delas, né, que aquela pessoa que morreu, ela estava num lugar melhor, ela estava num lugar seguro, ela estava num lugar protegido. Então ela expressava a partir do desenho. Então é interessante que se crie recursos e meios lúdicos para que essa criança e esse adolescente represente essa situação. Inclusive, até muitas vezes para os adultos, né? Os adultos, às vezes, a gente no consultório trabalha com ludicidade, com desenhos, com modelagem, para situações de luto, para que ela tenha um ponto de concentração e descarga de energia de tudo aquilo que ela vivencia naquele momento. Então, os recursos estão aí, existem muitos recursos bacanas, inclusive, né, que ajudam nessa construção. Muito bom. No início do nosso bate-papo, quando eu lhe perguntei sobre a motivação do senhor escrever este livro, o senhor falou que era uma das maneiras de honrar a sua mãe. A Ângela, quando expressou aqui sobre a sua mãe, ela também falou sobre essa questão de honra. Como criar na mente da criança e do adolescente momentos de honra, para que ela sempre se lembre da pessoa que faleceu com aqueles bons momentos? Existem uns recursos bacanas que se trabalha isso, né, que são as fotografias, né, e aí existem algumas técnicas interessantes que eu posso compartilhar aqui rapidinho, tipo um baú das boas lembranças, um baú das boas recordações, né, os desenhos que as crianças fazem dedicando, né, aquela pessoa que partiu. Existe um recurso bacana que eu não lembro o nome do autor agora, mas acho que pouco importa, que ele fala assim: vamos honrar cada parte do corpo da nossa mãe, por exemplo. Então, honrar os cabelos, né, que
que eram bonitos, volumosos. Vamos honrar os olhos que olharam e contemplaram a vida. Vamos honrar o nariz que respirou o fôlego de vida. E aí ele vai honrando e vai construindo, né, com a criança, o adolescente, ou o adulto, enfim, esse desenho e essa representação. E à medida que ela desenha, ela repete essas expressões. Vamos honrar cada parte do corpo. São essas atividades que ajudam a gente a internalizar a honraria, porque a honraria ela vai entrar muito no campo afetivo, né? Então, assim, eu posso dizer que afetivamente aqui a minha representação de honraria. Mas a Ângela falou de uma emoção fantástica, que é a saudade. A gente só sente saudade de quem a gente ama, de quem a gente gosta. Quem é que sente saudade do chefe ruim? Ah, estou com a saudade daquele chefe ruim. Ninguém sente saudade do que é ruim. A gente sente saudade do que é bom. Então, sentir saudade é algo natural. Quando eu sinto saudade, eu preciso entender que eu também honro essa pessoa. Então, não tem nenhum problema em sentir saudade, e se emocionar, e chorar por aquilo. É porque foi bom. E como é bom sentir isso. Quando eu trago isso para dentro de mim, internalizo e consigo ficar bem, ali eu honrei. Um autor alemão chamado Bert Hellinger, ele diz uma frase. O Bert Hellinger era cristão, católico, mas ele entende muito de Bíblia, né? E ele criou uma teoria, uma técnica, que são as constelações familiares. E ele diz uma coisa interessante na sua literatura, que foi aportado no texto bíblico. Ele diz assim: nós honramos os nossos pais quando vivemos a nossa vida plenamente. Então, muitas vezes, o que a gente vai entender de honrar é: vive a tua vida bem, porque os teus pais se alegrariam em te ver bem, os teus pais se alegrariam em te ver, né, dando uma entrevista aqui no Mandaqui, operando aí onde a Ângela está, né, vendo o senhor aí apresentando. A honraria muitas vezes esse seguir consciente. Honramos os nossos pais quando seguimos a vida plenamente, na sua plenitude. Porque de onde eles estão, né, e a gente acredita junto ao coração de Deus, eles olham e intercedem por nós, torcendo para que o melhor aconteça. Com a gente que ficou na vida, a gente ficou. E a gente precisa seguir, porque a vida segue. E eu tenho que seguir junto. Muito bom. Meu amigo, quando o adulto envolvido com perdas e ali na educação da criança deve perceber que acendeu uma luzinha vermelha, que ela deve procurar ajuda de profissionais? Isso, a gente vai procurar ajuda de profissionais quando a gente percebe que a nossa vida não está fluindo, parada. Não tem mais motivação para fazer as coisas, começa a sentir raiva das pessoas, raiva da vida, não sente vontade de fazer as coisas, nada tem mais motivação para mim, né? Entra num ciclo de desistência. É interessante porque muitas vezes alguém morre na nossa vida e a gente se conecta tanto nessa energia de morte que a gente morre junto. Então a vida ela começa a colapsar ali, entrar em colapso, entrar em paralisação, em paralisia, e aí é um sinal de que a gente precisa de ajuda. Quando aquela tristeza passaram-se 6 meses e aquela tristeza, aquele choro, choro em qualquer lugar, perco o controle facilmente. Quando as coisas que vinham num fluxo saudável começam a entrar no fluxo disfuncional, você precisa de uma ajuda. E aí é interessante buscar ajuda profissional. E aí eu vou lembrar mais uma vez, vou aproveitar a audiência desse programa para lembrar uma coisa que eu falei na entrevista que nós tivemos sobre depressão. Terapia não é para gente louca, você não está ficando louca, você não está ficando maluco. Terapia é um lugar para gente que quer ficar saudável e se manter saudável, que lá atrás nós éramos bebês saudáveis, nascemos saudáveis, precisamos seguir saudáveis, mas a vida ela tem seus altos e baixos. Então, vai lá naquele pit stop que se chama consultório, dá uma pausa, dá uma parada, se restabelece e segue para a vida.
porque a vida ela transbordou, né, pastor? Uma coisa que eu gosto muito de pensar. A vida ela transbordou de todos os que vieram antes de nós, transbordou dos nossos tataravós, de pessoas que a gente nunca viu, não sabe quem é, não sabe quem são, nem imagina, mas que passaram na vida até chegar em você. E aí chegou aqui, ó. Chegou em Claudemir, chegou no pastor Vanderlei, chegou na Ângela. Foi um transbordo, as pessoas fizeram, lutaram para a gente estar aqui. E a gente vai precisar lutar para que essa linhagem ela siga, permaneça. É o ciclo da vida, né? Então, se algo está disfuncional, procura ajuda. Isso não é vergonhoso, pelo contrário, isso é muito honroso, né? Então, é uma forma de honrar. Poxa, reconhecer que não está bem, mas eu quero ficar bem, eu quero fazer algo bom com tudo que eu aprendi, com aquela pessoa que se foi, e vou seguindo na vida em toda a sua plenitude. E um grande remédio é o acolhimento. As pessoas acolherem as pessoas enlutadas, né? Isso, existem grupos, né, de acolhimento, existem grupos de luto. Aí em São Paulo existem grupos muito bacanas, inclusive aqui em Recife, enfim, em todo o Brasil existem grupos de apoio ao luto, né? Existem os profissionais, psicólogos, terapeutas em seus consultórios individuais. Existem as igrejas, né, que têm um papel importante. As igrejas precisam despertar também para esse acolhimento, não só o aconselhamento pastoral, né, mas a educação religiosa, né? Então todos os seminaristas, enfim, toda a igreja em si. A igreja deve ser um lugar de acolhimento dos congregados, dos membros, aprender a acolher o enlutado com amor, né? Um olhar de amor que se direciona para essas pessoas, né, que estão naquele movimento do amor sofrido, do amor doloroso, e que precisa, né, desse colo, desse amparo, desse lugar para chorar. Às vezes, pastor, o senhor falou uma coisa interessante que me remeteu, uma das reclamações que a gente ouve muito em consultório, ou na vida do dia a dia, e que eu vivenciei em mim, que muitas vezes esse acolhimento ele vem de uma forma muito mecânica, né? Do tipo, vai ficar tudo bem. Na verdade, naquele momento não é o que você quer ouvir isso. Você não quer ouvir isso. Vai ficar tudo bem. Isso vai passar. Teve que ser assim mesmo. Essas frases, elas são dolorosas para quem está lutando. Elas causam muita dor. Porque, na verdade, o que muitas vezes você quer é só alguém junto, você só quer alguém que você chore com ela, você quer alguém só que ouça o que você quer expressar, o que você viu, o que você está vivendo. Então, o acolhimento ele também precisa ser bem pensado, tá? E aí eu deixo um convite, um desafio para as igrejas, já que eu estou num programa de igreja, né? Vamos ensinar os nossos cristãos a fazerem esse acolhimento de uma forma que não cause mais dor no sujeito, né? Mas que resgate aquilo que a gente aprende em Deus, que é o acolhimento por amor. Muito bom. Reaprendendo a Voar, uma história sobre luto. Uma linda história de transformação e resiliência. Um livro indispensável para psicólogos, médicos, profissionais de saúde, educadores e instituições de ensino, líderes comunitários e pessoas que trabalham com o acolhimento de enlutados de uma forma individual ou grupo. Você pode adquirir através das informações que o Claudemir Bispo vai passar para você agora, meu amigo internauta. Opa, Claudemir, você me ouviu? Estou lhe ouvindo. O senhor falou dos canais, né, de aquisição do livro. Como os internautas podem adquirir esse livro que já se tornou um best-seller? Vamos pensar que sim, que eu acho que é um livro necessário, né? Sim. Ele é um livro necessário. O meu desejo muito grande é que cada família possa ter um livro desse em casa, para que quando as situações de luta aconteçam, você tenha um recurso, né, que te ajude um pouco a trabalhar essas questões com a tua família, né, sejam crianças, adolescentes, que é o público-alvo desse livro, sejam os adultos, os idosos também, que se comovem com a história. Que tem esse livro nas escolas, nas igrejas, né, as igrejas também podem trabalhar esse conteúdo, ampliando junto com
com os textos cristãos, as organizações de classe, as associações de classe. É um livro que a gente deseja que esteja em todo lugar, porque em algum momento a gente vai entrar em contato com a perda, com o luto de alguém. Então, esse é o desejo. Onde é que você adquire? Você pode acessar lá no meu site, www.claudemirbispo.com.br. Tem uma abinha lá e vai te direcionar para uma loja aqui de Recife que se chama Cepa. E você pode adquirir no Cepa. Você pode adquirir na própria editora Balejo, né? Lá no meu site também tem um direcionamento para a editora. Você pode pesquisar na internet, porque o livro ele é distribuído para todo o Brasil, pela editora Vetor e pela editora Artimede, numa parceria com a Balejo. Então, se você botar o nome do livro no Google lá, você vai conseguir identificar lojas próximas a você, aí em São Paulo ou em qualquer estado aí do Brasil que você estiver, você consegue adquirir o Reaprendendo a Voar, né? Ele já está disponível, eu creio que ele está disponível no Amazon também, né? Que é a parceria da editora Balejo com a Amazon. Então você encontra não só o Reaprendendo a Voar, quanto os outros recursos que eu tenho, como o meu álbum de figurinhas da terapia cognitivo-comportamental. Esse é mais focado para um trabalho terapêutico mesmo, assim, de consultório. Ele resume aspectos de uma terapia infanto-juvenil. E o baralho Acessando Traumas e Promovendo a Cura trabalha também aspectos do luto, mas trabalha traumas das mais diversas ordens, né, de uma forma inteligente e estruturada. Também você consegue encontrar pela internet. Tudo disponível aí para você que quer ter recursos, né? Porque um bom soldado, pastor, ele não vai à guerra desprovido de munição, né? Então, a gente que vive dizendo que a vida é uma luta, então tenhamos instrumentos e tenhamos ferramentas para enfrentar essa luta, que é o dia a dia. E aí a gente, enquanto psicólogos, estamos aqui para contribuir. E a minha contribuição no campo do luto é o Reaprendendo a Voar, e aí disponível. A agenda aberta para convites, para palestras? Sempre que isso é possível, a gente está disponível, e lógico, porque a nossa missão, né, levar reflexões e conhecimento acerca dos temas da psicologia para todos. Então, estamos à disposição também para isso. Que bom. Será sempre um prazer. Que bom. Quero agradecer a sua presença hoje no Conversa com o Especialista dentro do programa Manhã Manda Aqui, em nome da Igreja Brasil para Cristo, aqui do nosso bairro Manda Aqui, em nome dos nossos pastores Sênio Joel e Leonor Estevanato, e da equipe da Manhã Manda Aqui, que tem a sua conterrânea aqui. Fale uma coisa gostosa de se comer aí de Jaboatão, que vai dar água na boca da Ângela. Aqui é a terra da pitomba, né? Jaboatão dos Guararapes, né? Tem quem gosta, tem quem não goste, mas a pitomba pela cara que ela fez, ela adora. O problema é quando a gente pega a pitomba verde, aí que tá azeda. Né? A pitomba é uma delícia. Não, mas... Eu não conheço pitomba. Pastor, eu queria agradecer. Por favor, eu quero te deixar à vontade exatamente para isso, para os seus agradecimentos, para suas considerações finais. O tempo é seu, fique à vontade. Eu quero agradecer, né, a vocês, né, por mais uma oportunidade de poder vir aqui, né, espalhar, plantar um pouco dessa sementinha de conhecimento, né, sobre o luto, sobre a psicologia do luto, sobre a psicologia do luto infantil. Agradecer de coração, agradecer a Ângela, né, pelo todo o apoio que ela dá no feedback, né, dizer a Amanda aqui que tem a melhor equipe, né, tem uma jaboatonense, e onde tem uma jaboatonense, tem a certeza que algo bom vai acontecer, né? Então, agradecer a Ângela e a equipe, né, as equipes dos bastidores. A gente sabe que para trazer esse programa ao ar existe todo um esforço, todo um trabalho. Lhe agradecer, né, sempre pela sua condução do tema de forma leve, de forma suave, de forma empática. Sempre um prazer poder trocar ideias, informações com o senhor, e também agradecer a cada um que pôde ficar
assistindo, que pôde estar na audiência conosco hoje. Eu espero de coração que alguma semente tenha sido plantada aí no teu coração para dizer que, olha, o luto pode ser desesperador, pode ser traumático para algumas pessoas, mas sempre há uma saída, sempre há uma esperança e a gente vai precisar seguir fortalecidos e renovados em memória daqueles que se foram. Então, gratidão mais uma vez, que Deus abençoe, né, cada vez mais a cada um de nós e fico à disposição sempre que precisar e até o próximo lançamento, porque tem outras coisas chegando. Tem novidades chegando aí. A gente volta por aqui para contar. Gratidão. Eu que agradeço, muito obrigado. Deus te abençoe. Um ótimo final de semana, viu? Obrigado. Agora na capital paulista são 11 horas e 32 minutos. Aqui, olha só, uma pernambucana, uma paulistana, um baianinho e um carioca teresopolitano. Que coisa boa, né? E se o Léo estivesse aqui, era um baianinho de Jequié. Isso, graças a Deus, né? Ângela, vamos para a curiosidade bíblica nessa manhã. Faz um tempinho já que nós não falamos sobre isso. E nós estamos falando sobre quem foram os 12 apóstolos de Jesus. Nós já falamos sobre Simão Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, João, Filipe, Bartolomeu, também conhecido como Natanael, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeus, o Judas Tadeu. E hoje vamos falar de Simão o Zelote. Simão o Zelote, também conhecido como Simão o Cananeu, ou Simão o Nacionalista, era natural de Caná da Galileia. Além da sua origem, pouco se sabe sobre o apóstolo. Tanto o termo zelote quanto o termo cananeu significam zelosos ou cuidadosos. A designação de zelote é o que pode dar mais informações sobre esse apóstolo. Os zelotes eram uma facção judaica radical que pregava a revolução armada contra os romanos no tempo de Jesus. Os zelotes criam num Messias guerreiro, libertador político, que conquistaria Jerusalém à força. É certo que Simão mudou a sua visão ao ter sido discipulado por Jesus, servindo com fervor e zelo pela palavra de Deus. Não há detalhes sobre a sua morte, mas segundo a tradição católica, o apóstolo foi cortado ao meio por um serrote. Nos escritos antigos, o apóstolo teria sido martirizado aproximadamente com 120 anos durante o império de Trajano. Há outras versões improváveis que alegam que ele teria sido crucificado ou teria sido queimado numa fogueira na Armênia. Está aí as curiosidades bíblicas. Ângela, nós vamos chegando ao final da nossa programação, mas lembrando que segunda-feira nós temos Manhã daqui. Você sabe com quem iremos conversar? É surpresa, exatamente. Nós temos atividades no final de semana. Você tem como trazer essas informações para os nossos internautas, Ângela? Sim, amanhã vai estar bastante recheado, né? O nosso sábado. E logo pela manhã a gente vai ter o culto da comunidade aqui, né? Que é feito pelo Ministério dos GEIAS, que é o Grupo de Evangelismo e Ação Solidária. E logo após esse culto da comunidade vai ter um bazar. Então aí o pessoal que gosta, né, de comprar coisa boa e barata pode chegar aqui, mas não é barata porque tem o bicho barata não, viu? É o valor. Então pode chegar aqui a partir das 10 da manhã até 1h da tarde. Então você vai encontrar roupas, calçados, bijuterias. Teve uma época aqui que o pessoal estava vendendo até chapinha, secador de cabelo. Que legal. Então, tudo assim, com um preço bem legal para você. E, com isso, você ajuda também o Ministério. Porque, com esse valor, né, que é arrecadado no bazar, é revertido para que seja comprado o alimento, que é distribuído, né, nos finais de semana, quando eles saem para fazer a distribuição com os moradores de rua. Também é revertido para cobertor, que já está chegando aí o inverno, né? Então, o nosso grupo de evangelismo, quando chega esse momento do inverno, distribui cobertor com os moradores de rua. Então, é uma maneira de você ajudar
né, o ministério. Aí, às 15h30, aí já é para a turma jovem, né? Os adolescentes estarão aqui com este evento, o Connect Play. Então, você aí que é da Adobrac, né? Eu e o pastor Vanderlei já passamos dessa fase faz muito tempo. Então, estejam aqui para juntos estarem nesse momento de comunhão, né, com os seus amigos do ministério aí dos adolescentes. E logo após, às 17 horas, vai dar início, né, o encontro das mulheres renovadas, que é o encontro aqui da UFEBRAC. Às 17 vai ter o chá da troca. O chá da troca é o seguinte: você traz alguma coisa, uma roupa ou um calçado que esteja em bom estado, e aí você vai trocar por outra peça que outra pessoa trouxe. Então, você não vai gastar nada, né? Você vai só trocar. E logo após esse chá da troca, às 19 horas, aí vai ter o culto, com louvor, com mensagem, né, para as mulheres. Então, não percam. Vai ser um sábado recheado de programação aqui na igreja, tudo para a glória do Senhor. E já no domingo nós temos 2 cultos, começando a semana muito bem, o primeiro dia da semana, às 10 horas da manhã, a nossa primeira reunião com a igreja reunida, e vamos desfrutar da presença de Deus, um novo tema do nosso Apacentai, pastor Ricardo Andrade pregando a santa palavra de Deus, e à noite, às 19 horas. Nosso pastor querido está pregando nesse final de semana numa conferência missionária servindo ao corpo de Cristo, e no domingo aqui na Casa de Oração, na Avenida Ultramarino, nós teremos esses 2 cultos de adoração e comunhão. Às 10 horas da manhã, pastor Ricardo Andrade pregando a palavra, às 19 horas estarei servindo ao corpo de Cristo com a santa palavra de Deus. Venha, participe, Deus tem uma palavra que pode mudar a sua vida, sua realidade e o seu destino, é isso? A sua realidade, a sua história e o seu destino. Cheguei perto. Mas o destino eu não esqueço e nem esqueço a ordem, que é o último. Tá certo. Vamos ficando por aqui, Ângela, gratidão pela sua vida. Aninha Laura, eu esqueci antes, você tem as honras da casa. Vamos mandar abraço para as pessoas que interagiram conosco. Hoje é geral. Hoje é geral. Assim, é porque, como caiu, muita gente ficou assistindo e não quis falar. Então, hoje os abraços são Mas geral. tem uma pessoa em destaque. Quem? Pastor Paulo Simplício, que está assistindo a gente que bom, um abraço lá em ele. Beberibe, Recife, e ele deixou aqui uma mensagem muito interessante. Parabéns pelo edificante papo, principalmente para nós, quer dizer, líderes, pastores, que lidamos no dia a dia com situações dessa natureza. Que bom. Obrigado, pastor, pela sua participação, gratidão pela sua vida. Um abraço para a Igreja Brasil Paracristana, aí de Beberibe, em Recife. E uns abraços geral. É igual a sabedoria. Deus liberou geral. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente para quem desejar e ter fé para pedir. Ficamos por aqui. Uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana, e no primeiro dia da semana esteja no culto adorando ao Senhor. A paz do Senhor Jesus.